Vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre todos os problemas relacionados à Cracolândia, uma área de concentração de pessoas que consomem drogas aqui na cidade de São Paulo, muito famosa em todo o país. Essas notícias são muito frequentes em relação a essa região. Eu vou conversar com a Clarice Madruga, que é coordenadora de um estudo sobre o tema e é psicóloga da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Unifesp. Clarice, boa noite. Boa noite. Bom, Clarice, esse estudo trouxe algumas informações muito importantes. Ela fez um mapeamento do perfil das pessoas que estão nessa região da Cracolândia, quantos que estão, a origem deles e a falta de assistência que se percebe para conseguir minimizar alguns problemas, inclusive de saúde. Então, eu queria uma avaliação, mas vamos começar falando de um lado financeiro, porque a gente sabe, essas imagens que eu falava, inclusive, daquele varejo, daquele comércio miúdo de drogas que se tem e se imagina muitas vezes que é pouco, mas as estimativas são de uma arrecadação da ordem de 9,7 milhões de reais por mês na Cracolândia, é isso? São estimativas, né? A gente tem esse estudo acontecendo via fontes diferentes, mas sempre via Unifesp, desde 2016. A gente sempre fez esse monitoramento, antes era por iniciativa simples acadêmica, por um período foi pelo COED, que é a Coordenadoria de Álcool e Drogas do Estado. Então, de alguma forma, a gente conseguiu ficar vendo ao decorrer do tempo, né, que eu acho que é bem importante. A única vez que a gente fez essa parte do aspecto econômico foi essa última vez, e ela foi um estudo separado, foi um estudo totalmente diferente, não teve a mesma metodologia e foi com uma subamostra. Então, são estimativas, a gente não tem tanto poder de predição com esse tipo de método do estudo econômico, mas sim, é muito possível que seja uma estimativa mais ou menos precisa. A gente sabe muitas vezes, mesmo conversando com usuários da região, que eles acabam conseguindo. O que eu acho que ficou muito focado na mídia, a questão de como eles adquirem, né, essa quantia. E isso, assim, o foco acabou sendo no roubo, que eu achei que ficou estigmatizante. A gente não acaba... é só também, né? Com certeza não, e eu acho que é muito difícil para a gente que não tem uma dependência química se atentar a esse aspecto sem se dar conta que a dependência ela vem com uma série de restrições de comportamentos, né? Você vai acabar, a gente chama de restringir o teu repertório comportamental para tudo o que for necessário para se conseguir a droga, para suprir aquela fissura que o usuário de crack tem, que é muito forte. E aí ele faz qualquer coisa e a pesquisa detectou que uma boa parcela recorre à prostituição para conseguir o dinheiro. Todas as formas vão ser formas para conseguir suprir aquela dependência. Então, a gente tem uma quantidade muito maior, inclusive, de pessoas que são pedintes, que pedem em faróis, em estações. A gente tem um trabalho, até nos surpreendeu mais, foi a quantidade de pessoas que estão, de fato, gerando renda e que falam que não roubam nada, que não fazem prostituição, conseguem via reciclagem. Então, aquelas cenas da Cracolândia que são chocantes, que tem muito lixo, muita sujeira, ela acontece, embora a prefeitura faça 3 lavagens por dia lá, né? Não é nem varreção, a prefeitura lava toda aquela região quase diariamente 3 vezes. A sujeira é porque eles recolhem, né, todo o reciclado de todo praticamente o centro de São Paulo, levam para aquela região, eles fazem uma triagem e vendem ou trocam o que tem de algum valor ali dentro. E isso também entra, com certeza, com mais peso na forma que eles têm de conseguir a droga. Agora, acabam formando núcleos. Da Cracolândia maior, a estimativa é de que 1.680 pessoas, em média, consumam drogas na região diariamente. Agora, a gente tem as mini Cracolândias, depois que houve uma ofensiva maior, uma tentativa de esvaziar aquela região, e depois foi prosseguindo mesmo, né, pelo consumo maior da droga. Agora, esse é um problema para a cidade de São Paulo como um todo, porque se espalha pela cidade e tem problema assistencial de saúde dessas pessoas, que aí pode passar para pessoas que não necessariamente estão naquela região, né? Acho que é um problema social do Brasil de forma geral, né? A gente tem um perfil lá que uma parte já vive vulnerabilidades sociais diversas, independente da situação da dependência química. Uma coisa interessante que o estudo notou foi isso, é que a gente tem perfis completamente diferentes lá dentro. É muito fácil a gente olhar essas cenas e achar que está todo mundo igual, todo mundo está em situação de rua e vulnerável. Com certeza, é fato. Mas a origem dessas pessoas, o background delas, a gente tem, por exemplo, 80%, e isso é um dado que a gente tem repetidamente desde 2016, vem se confirmando e é um dado bem consistente,
interessante de que a grande parte delas que estão lá, elas vieram das suas casas, das suas famílias, né? Mostrando que todo o aspecto da dependência química mesmo, que é você tem uma dependência, ela agrava, isso faz com que você comece a perder os vínculos familiares, perde a possibilidade de ganhar uma renda e se desconecta e acaba indo para a margem da sociedade, quase como em decorrência da doença, né? Mas a gente tem também a questão social, que é o inverso. Mas lá eles se sentem mais protegidos, né? Porque é um grupo, tem maior acesso à droga, né? Então é meio que uma comunidade, né? Sem dúvida. Que se protege. E é difícil, inclusive, uma ação mais firme naquela região, por exemplo. A gente tem várias notícias de problemas, de situações de conflito com a polícia, porque não sabe também como fazer uma abordagem mais precisa, que produza pontual resultados, né? Então, são duas coisas são interessantes de analisar nessa sua fala. A primeira delas é essa questão de que as ações que estão acontecendo, elas não são efetivas, não parecem ser efetivas em função dessa tendência de acabar sempre naquela mesma quantidade de usuários. A gente tem uma operação, baixa quantidade, isso o estudo viu no decorrer do tempo. Fica muito pouca gente lá dentro, daqui a pouco volta e chega a 1.000 e poucos frequentadores de novo. O que a gente notou no estudo é que não são as mesmas pessoas. Então, uma coisa interessante, e é interessante para a gente refletir, é que as ações de saúde que estão tendo lá dentro, elas sim são efetivas, mas para uma proporção de usuários que está mais aberto, que está mais disponível e está mais acessível para essas abordagens, tanto social quanto de saúde. Então, acaba que 30% mais ou menos consegue ser encaminhado e vai para algum caminho de recuperação ou de assistência social ou de saúde. Mas tem 2/3 ali que é muito mais difícil, que são geralmente são as pessoas que estão ainda há mais tempo em vulnerabilidade social, que perderam há mais tempo todos esses laços, e com essas pessoas daí o que a gente está falando não é reinserção social, é inserção, né? Muitas vezes elas fazem parte dessa proporção que não veio de casa com a sua família, ela já é desassistida, ela já é vulnerável, ela já está na margem da sociedade, ela nunca trabalhou. Como é que você pode resolver isso, Cleice? Porque a gente vê várias iniciativas, tem todo um programa para reduzir a dependência, para fazer tratamento, inclusive com internação, mas a impressão é que não produz resultado, né? São resultados pontuais quando tem uma mobilização, por exemplo, da família, né, querendo. Agora, você disse que as pessoas às vezes se desapegam e estão lá sozinhas, né? E como é que se pode ter um tratamento efetivo? Então, não existe uma receita. Uma das coisas que faz a dependência química ser tão desafiadora é porque tem essa combinação biológica e social, então não existe uma receita. Não adianta dizer, vai ter que internar, tem que intervir socialmente. Cada perfil vai requerer um tipo de abordagem, então não adianta a gente querer achar uma única solução para uma população tão complexa. Cada perfil vai ter uma demanda diferente. Eu acho que o que é importante a gente se dar conta é que enquanto a gente estiver olhando a Cracolândia só para a Cracolândia, como se o problema fosse aquela região, a gente não vai mudar nada. Porque, na verdade, o que está sendo feito está funcionando. É isso que eu falei. Tem sempre 1/3 ali a cada ano que consegue ter sucesso. Mas por que acaba a mesma quantidade lá dentro? Porque tem sempre 1/3 chegando de usuários novos, dependentes que estavam em outras localidades e que agravaram, não tiveram nenhuma assistência, não tiveram uma família que conseguisse dar esse suporte, porque essa família também é desassistida e termina lá. Então, uma solução nunca vai ser olhando aquele contexto, vai ser olhando a sociedade como um todo, vai ser pensando em estratégias de prevenção nas periferias, nas cidades pequenas, para que essas pessoas ou não passem a usar drogas, que seria o ideal, né? A prevenção antes de tudo, ou seja, evitar que pessoas usem para que cheguem naquele ponto. Porque a recuperação é tão complexa. E segundo, tratamentos efetivos antes, né, de chegar naquela situação. Enquanto a gente estiver querendo resolver a Cracolândia, só olhando para a Cracolândia, só pensando de forma avulsa, ou só na saúde, ou só no social, ou só na segurança, nada vai ser resolvido. E famílias, às vezes, que pensam que estão muito distantes desse problema, se tiver alguém viciado na família, ele pode buscar exatamente essa região, porque sabe que vai ter facilidade de acesso, né, que consegue comprar. Não tem como se tentar trabalhar nessa coisa de agir sobre o fornecimento da droga. Porque é a impressão que se tem que mesmo com todas as ações públicas, isso corre solto. E a gente sabe que tem interesse, inclusive, das facções. É só a gente ver o volume de recursos que circula diariamente por lá, para você saber que não é apenas o traficante pequeno. Né? Com certeza, a gente tem toda uma questão do crime organizado, de todas essas forças, mas uma coisa que a gente costuma falar na área de drogas é que enquanto houver demanda, vai haver oferta. Então, por mais que a gente tenha uma polícia efetiva e que faça ações estratégicas, não pontuais como acaba sendo, mas que sejam de fato inteligentes,
famílias que consigam mexer com a disponibilidade da droga, pensando nesse cenário ideal, enquanto a gente não fizer prevenção e tiver pessoas, tiverem um mercado, né, a gente vai continuar achando, o crime acaba achando uma forma. Então a gente tem que diminuir a demanda antes de tudo. E isso é um paradigma que o mundo inteiro entende, né, que se a gente quer ter resultados de fato e a longo prazo, a gente tem que conseguir diminuir a quantidade de pessoas que começam a usar. Consequentemente, vão ter menos pessoas desenvolvendo o problema e, consequentemente, tem menos demanda. Se tem menos demanda, não é um mercado tão lucrativo assim, concorda? Então, o caminho é o inverso. A maior parte é de São Paulo mesmo, né? A idade média é 35 anos, a maior parte são homens, né? Solteiros, 49%, quase metade nasceu na capital mesmo. Sim. Mas vem muito do interior, né? 33% de outros estados, inclusive. Mas eram moradores já de São Paulo? Você tem alguma indicação disso? Esse dado da origem é de onde eles vieram antes de chegar lá. Então, sim, tá. São pessoas que vêm para a Cracolândia. E sim, esse fator de se sentirem mais seguros por usar entre pares foi um dos dados que a gente percebeu, isso a gente entende lá. E quando a gente fala do perfil, novamente, como eu estava falando, a gente tem uma proporção dessas pessoas que nunca tiveram uma identidade social antes da Cracolândia. É muito chocante a gente se dar conta disso, que para algumas pessoas, e principalmente para essas que são mais vulneráveis, a rede social de amparo delas é a Cracolândia. Então, por isso que a atenção ela tem que ser muito mais ampla, por isso que é tão importante olhar nesses diferentes aspectos e não só a questão de saúde, não só a questão social, mas os dois combinados. Porque se você não põe o lugar dessa pessoa na sociedade, não reinsere ela e não faz ela entender a identidade dela como um profissional ou como um pai de família ou qualquer outra atribuição, mesmo que ela faça um tratamento excelente, ela vai voltar, porque lá é onde ela tem as referências dela. Não tem apoio familiar, pode não conseguir emprego, pode não ter assistência. O que é muito provável num país como o nosso, que tem tanta dificuldade. Porque você não tem os antecedentes da pessoa, Exato. Uma série de coisas. Exato. Agora, pensando em política pública, hoje o que você acha que seria mais urgente a gente ter mudanças para tentar minimizar esse problema lá da Cracolândia? Exatamente o que eu falei. Eu acho que enquanto a gente tentar resolver a Cracolândia agindo na Cracolândia, a gente vai enxugar gelo. Né? Mas tem uma assistência direta às pessoas de lá, por exemplo, para evitar gravidez. Sim, a gente tem ações que são ações de redução de danos, né? A gente está num público que já é bem vulnerável e que precisa ser cuidado no sentido mais amplo da palavra, que é prevenir gravidez, prevenir que eles se contaminem com doenças sexualmente transmissíveis, se eles estão contaminados, fazer com que haja um tratamento lá dentro. Então, existem essas iniciativas, existe toda uma tentativa, mas essas ações, elas flutuam muito. Então, acho que se tem uma coisa que a gente tem que parar para pensar, são nessas ações, que são ações de redução de danos de fato, que é anticoncepcional. A gente teve no passado projetos que envolviam inclusive hospitais, o Hospital Pérola Byton, da mulher que ajudava as equipes lá a fazerem implantes de anticoncepcional. Para mim é uma coisa extremamente importante, me causa muito mal pensar na quantidade de mulheres que está grávida lá usando crack durante a gravidez. Muitas delas, a minoria consegue ir a termo, fazer toda a gravidez, e essa criança ela nasce certamente com consequências, né, de ter sido exposta à substância durante a gravidez. Então, se a gente quer pensar em atuar na Cracolândia, essas ações têm que ser prioridade, né? Manter o tratamento de sífilis, então, não de adianta HIV. Pensar em reurbanização, em remodelação. Nós tivemos recentemente a inauguração de uma creche. Isso não minimiza Sem o problema? dúvida, minimiza, com certeza. A gente tem 150 crianças morando na Cracolândia hoje, né? Existe uma ONG que por muito tempo ficou sozinha lá, sem amparo, que é de uma pastora conhecida na região que cuida dessas crianças, que são muitas delas filhas de usuário, filhas de pessoas que vivem na região e que estavam totalmente desamparadas lá, crianças crescendo naquele contexto. Né? Então, sim, precisa algo ser feito lá também. Mas quando a gente pensa em políticas de saúde, políticas públicas, as duas coisas têm que acontecer. Né? Tem que também pensar em como evitar que mais pessoas cheguem lá, como fechar a torneira, porque o que o estudo mostrou é isso, é que é uma torneira aberta, a gente tira, as ações feitas funcionam, mas a torneira nunca fecha, acaba a gente chegando lá sempre. Então, prevenção é a primeira resposta. E é um trabalho muito mais amplo que não pega diretamente quem já está viciado, evitar que a criança comece a consumir, mesmo adulto, né? Exatamente.
Eu agradeço muito, Clarice, aos seus esclarecimentos, a importância dessa região. A gente estava vendo as imagens todas, né, que é uma situação caótica, mas você deu aí informações muito importantes. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por ouvir. Laerte, Luciano.